Vamos falar sobre leitura, mas de um jeito um pouco diferente. A ideia aqui é ir além de simplesmente juntar as letras, sabe? É chegar a uma compreensão que fica de verdade. Então vamos mergulhar nisso. Quem nunca passou por isso, né? Aquela sensação super frustrante de ler um parágrafo, ou até uma página inteira, e chegar no final com a impressão de que a mente estava em outro lugar. Esse é o fantasma da leitura passiva. E hoje vamos entender como lidar com ele. A raiz do problema está toda aí, nessa diferença entre decifrar e compreender. Sabe, decifrar é passivo, é só reconhecer as palavras. Já a compreensão, a compreensão é um processo ativo, é sobre atribuir significado, construir conhecimento de fato. E é essa habilidade que a gente vai explorar agora. E olha, esse não é um desafio só para quem está começando, não. Como essa citação de Flores aponta, até estudantes de ensino médio ou de faculdade enfrentam essa dificuldade. O ponto é o seguinte: não basta só saber ler, é preciso aprender a compreender o que se lê. Então, beleza. Como é que a gente quebra esse ciclo? A resposta, olha só que interessante, está em observar os bons leitores. O que será que eles fazem de diferente para transformar a leitura em conhecimento de verdade? Bons leitores não nascem prontos, né? É uma habilidade que se desenvolve. Eles organizam as informações, eles sabem selecionar o que é crucial, conseguem aprofundar a compreensão e, o mais importante, eles conectam as ideias, estabelecendo relações de causa e efeito. É assim que o cérebro constrói conhecimento que dura, sabe? Criando uma rede de informações e não só pontos isolados. E a boa notícia é que são estratégias que podem ser aprendidas. E exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos abrir uma verdadeira caixa de ferramentas com 5 estratégias que são essenciais para uma leitura mais ativa, mais eficaz. O nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, aprender a separar as ideias. Depois, parafrasear, que é basicamente explicar com as próprias palavras. Em seguida, produzir inferências, ou seja, aprender a ler nas entrelinhas. O quarto passo é fazer as perguntas certas. E, por último, monitorar a própria compreensão. Vamos uma por uma. A primeira estratégia é como se a gente montasse o esqueleto do texto na nossa mente. A ideia é identificar a ideia principal, que é o pilar central, e depois entender como as ideias secundárias se conectam para sustentar essa principal. É sobre criar uma hierarquia mental mesmo. E por que isso é tão poderoso? Porque ao identificar o que é relevante em cada parte, o cérebro cria um registro mental muito mais claro. Isso dá um destaque para a ideia principal, o que leva a uma consolidação bem mais forte na memória. Não se trata só de entender, mas de lembrar depois. A segunda ferramenta é a paráfrase. E aqui, vai um alerta importante. Não é só trocar palavras por sinônimos, tá? Parafrasear é o verdadeiro teste da compreensão. É pegar um trecho e conseguir reescrevê-lo de forma coesa, com as próprias palavras, para provar que aquele conceito foi de fato absorvido. A terceira estratégia é a arte da inferência. Nenhum texto entrega tudo de bandeja de forma explícita. Os bons leitores, eles agem quase como detetives. Usam as pistas do texto e o próprio conhecimento de mundo para preencher as lacunas e entender o que está implícito ali. É bem interessante pensar nisso como um cálculo mental, né? A leitura vira uma espécie de colaboração. O autor oferece as peças e quem lê por meio da inferência vai montando o quebra-cabeça para chegar a uma compreensão muito mais profunda. A quarta estratégia transforma a leitura, que antes era um monólogo, em um diálogo. É aquele momento de parar e, de fato, conversar com um texto. O que foi entendido até aqui? O que ainda não está claro? Fazer essas perguntas força uma avaliação ativa do próprio entendimento. E talvez a pergunta mais poderosa de todas seja essa: o que este texto significou para mim? Isso tira o foco da simples absorção de fatos e joga para a construção de um significado pessoal, o que garante um aprofundamento real da compreensão. Por fim, a quinta e talvez a mais crucial das estratégias: o monitoramento. É a chamada metacognição aplicada à leitura. É o ato de dar um passo para trás e se observar lendo, sabe? Refletir sobre o processo, identificar onde a compreensão está falhando e assumir o controle total da tarefa. Como a citação destaca, se trata de uma tomada de consciência. Isso quer dizer que não se é mais um passageiro na jornada da leitura, mas sim o piloto, que fica de olho no painel de controle do próprio entendimento e faz os ajustes necessários para chegar ao destino. Ok, a teoria a gente já viu, mas e na prática? Como é que tudo isso funciona? Vamos analisar um exemplo bem concreto e aplicar uma das estratégias que vimos.
a de separar as ideias principais e as secundárias. Vamos imaginar que estamos lendo um texto sobre o filósofo Michel Foucault e nos deparamos com esta frase. Ela só central, né? É concisa, é forte. Ela está afirmando que o discurso, a própria fala, é também uma forma de poder. Exato. Ao aplicar a primeira estratégia, essa frase é logo identificada como a ideia principal, é a tese central do parágrafo. A partir daqui, o próximo passo é procurar como o autor sustenta esse argumento. Aí, logo em seguida, o texto apresenta esta citação de Spinoza, um pensador lá do século XVII. Ele diz que o maior poder é aquele que domina as mentes, os ânimos. E aqui está o pulo do gato. Essa citação não é uma nova ideia principal, ela é uma ideia secundária. Ela funciona como uma evidência, um suporte histórico e filosófico para aquela ideia principal, de que o poder se manifesta pelo discurso. Afinal, é o discurso que reina sobre os ânimos. A hierarquia deixa tudo bem mais claro, não é mesmo? Bom, nós percorremos todo o caminho, desde o problema da leitura passiva até a solução com estratégias ativas. E ainda passamos por um exemplo prático. Agora, o ponto crucial é o seguinte: como aplicar tudo isso? O próximo passo é de quem está lendo. E para isso, fica aqui não uma ordem, mas um convite, totalmente inspirado no material que a gente analisou. Um convite para transformar a teoria em prática. Então fica a proposta. Que tal, agora com essas ferramentas em mãos, elaborar uma paráfrase daquele texto sobre Foucault? Tentar reescrevê-lo com as próprias palavras. Fica o desafio. Porque, no fim das contas, a melhor forma de aprender não é só ouvindo, né? É principalmente fazendo.